Muito bem, nós vamos seguindo com o nosso estudo que estamos fazendo na carta que Paulo escreve a Tito. Obrigado você que está sempre aí, fico feliz de saber que você nos acompanha todos os dias aqui no nosso canal Minuto Missionário. Sou o Paulo Eduardo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, faça o seu comentário. É muito bom saber que você nos acompanha através dessa jornada na Palavra de Deus. Nós vamos estudar aqui hoje no capítulo 3 de Tito, nós vamos para o versículo 4. Capítulo 3, a partir do versículo 3, Paulo vai falando da relação do cristão com Deus. Nós já falamos no versículo 3 sobre um breve diagnóstico da nossa condição sombria antes de sermos salvos. No versículo 4, Paulo vai descrevendo agora a origem da nossa salvação. Nós vemos no versículo 4 o apóstolo Paulo dizendo: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Precisamos entender que a iniciativa da salvação ela foi de Deus. A salvação é obra de Deus, do começo ao fim. A salvação tem o seu gênese, o início de tudo, não no nosso coração, mas no coração amoroso de Deus. Paulo já disse que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. A benignidade, o amor de Deus são a fonte, ou seja, a origem da nossa salvação. Essa benignidade, esse amor de Deus são evidenciados no nascimento, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. No versículo 5, Paulo fala da misericórdia divina. E lá no versículo 7, Paulo vem falando da sua graça que nos justifica. Então, dessa forma, Paulo vai levantando aqui 4 palavras benditas: benignidade, amor, misericórdia e graça. E essas palavras são toda a coluna de sustentação da nossa salvação. É importante ressaltar, meus amados irmãos, que não foi o sacrifício de Cristo na cruz que despertou o coração de Deus para nos amar, mas foi o amor de Deus que levou Jesus àquela cruz. A cruz de Cristo não é a causa do amor de Deus, mas a cruz de Cristo é o resultado do amor. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, seu Filho unigênito, para que venha a esse mundo e realize a cruz do Calvário, a obra da nossa redenção. Então entendamos, o amor de Deus foi a causa, o início, o princípio e a cruz o resultado do amor com que Ele nos amou, com que Ele nos ama. A base da nossa salvação é retratada no versículo 7. Paulo vai falando, a fim de que, justificados por graça, a salvação não é resultado das nossas obras para Deus, mas a obra de Deus por nós em Cristo Jesus. Não é algum sacrifício de merecimento que fazemos para Deus, mas é um sacrifício substitutivo, eficaz, que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A base da nossa salvação, ela é a morte expiatória de Cristo. Cristo morreu em nosso lugar. Cristo morreu em nosso favor, pagou a nossa dívida, satisfez as demandas da lei e da justiça de Deus por nós. Ele morreu a nossa morte e por seu sacrifício vicário, Deus nos declara justos. A base da nossa justificação não são os nossos atos de justiça praticados por nós. Paulo diz isso no versículo 4. Meus amados, a misericórdia de Deus o constrangeu a entregar o seu Filho e não poupá-lo. Embora a cruz não seja citada aqui pelo apóstolo Paulo, mas ela está presente no contexto. Uma vez que Cristo se entregou para a nossa salvação, capítulo 2, versículo 14. John Stott diz que, quando diz que a base da nossa salvação não são obras de justiça, mas obra da misericórdia na cruz. A gente segue o texto, no versículo 5, Paulo fala do meio da nossa salvação. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós somos salvos
mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A palavra grega que Paulo usa aqui, traduzida como regeneração, novo nascimento, era comum no uso estoico para expressar a restauração, aquelas restaurações periódicas no mundo natural. Era a mesma palavra que Paulo usa aqui para regeneração. Essa palavra também ela era empregada no sentido escatológico, especialmente pelos judeus, quando queriam falar da renovação do mundo na época do Messias. Mas aqui, neste texto, a palavra assume um novo significado, em vista do novo nascimento cristão, que é um fato extremamente, totalmente pessoal. Pela justificação, Deus nos declara justos. Pela regeneração, Deus nos transforma em justos. A justificação, meus amados irmãos, ela acontece fora de nós, no tribunal de Deus. A regeneração acontece dentro de nós, em nossos corações. Pela regeneração, nós somos transformados, somos feitos filhos de Deus, tornando novas criaturas, como Paulo diz, 2 Coríntios 5,17. Recebemos um novo coração, uma nova vida, um novo nome, uma nova família. Tornamos-nos coparticipantes da natureza divina. Nascemos de novo, nascemos de Deus, do alto, do Espírito. Amados, essa regeneração, ela não é batismal. O batismo em si não pode lavar pecados, não pode regenerar um pecador. O batismo em si não faz de um pagão um cristão. A água do batismo, segundo a Bíblia, é apenas um símbolo da obra do Espírito Santo. A regeneração é um atributo exclusivo do Espírito Santo. A igreja não administra a salvação mediante os sacramentos. Só o Espírito Santo pode regenerar. Só o Espírito Santo pode lavar o pecador e fazer dele uma nova criatura. Nós precisamos entender essa experiência. A regeneração, ela é um ato, a renovação é um processo que dura a vida toda. Eu vou repetir. A regeneração, ela é um ato, a renovação é um processo que dura toda a vida. O ato da regeneração precede e origina o processo da renovação. Entendamos uma coisa, regeneração é uma obra inteiramente de Deus, mas na renovação ou a santificação, essa toma parte Deus e o homem. Se a regeneração não é percebida de forma direta pelo homem, senão pelos seus efeitos, a renovação exige uma rendição consciente, contínua do homem, da sua personalidade. Ele vai entender quem é Deus, ele vai entender a vontade de Deus e vai buscar e viver essa renovação dia após dia, através da obediência, através da santificação, vai sendo renovado, transformado. E o propósito da nossa salvação? O propósito da nossa salvação, Paulo diz no verso 7, na parte B, ele vai dizendo, a fim de que nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Deus não nos salvou no pecado, mas Deus nos salvou do pecado. Ele não nos justificou para continuarmos vivendo em injustiça, mas para nos tornarmos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O propósito da salvação é que Deus seja glorificado por meio da nossa filiação. Meus amados irmãos, nós éramos escravos das paixões infames. Agora somos feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Estávamos mortos, agora recebemos o dom da vida eterna. Fomos salvos da condenação do pecado na justificação. Somos salvos do poder do pecado na santificação e seremos salvos da presença do pecado na glorificação. Agora já temos o penhor da esperança, então tomemos posse dela de forma definitiva. E para encerrar nosso estudo de hoje, o versículo 8, Paulo fala da evidência da salvação. Fiel é essa palavra e quero que no tocante destas coisas faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus
sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Todos aqueles que creem em Deus devem ser solícitos na prática das boas obras. Meus amados irmãos, as boas obras não são a causa, mas são evidência da salvação. Não somos salvos pelas boas obras, mas para boas obras. Não são as nossas boas obras que nos levam para o céu. Nós é que levamos para o céu as obras que fazemos. Que Deus possa nos abençoar a entendermos a evidência da salvação que deve ser vista nas nossas vidas e vivamos para a glória de Deus.